Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo, povo abençoado, aqui mais uma vez aqui com o Pastor Fábio nessa plataforma que é bênção para a tua vida. Vamos continuar hashtag 2, a normalização, do divórcio, a sutileza da normalização do divórcio. A gente falou sobre a questão do contexto bíblico do Antigo Testamento e o plano de Deus para o casamento no Antigo Testamento é que esse casamento viesse a ser um casamento monogâmico, e vitalício. Então é para sempre, até que a morte nos separe, até quando haver vida entre os casais. Esse casamento deveria ser um casamento vitalício, monogâmico, abençoado por Deus, porque foi Deus que instituiu o casamento. Falamos um pouquinho também lá em Malaquias, eu citei Malaquias e está lá na referência, lá no capítulo 2, versículo 16, que Deus, ele odeia o divórcio. E também falamos um pouquinho também, o contexto da cultura, judaica, hebraica, que ele se divorciava, e era a cultura dele quando eles achavam alguma coisa feia, entre a esposa, e daí essa era uma das causas do divórcio ali na cultura deles. A palavra, essa referência, essa expressão hebraica é Evatá Debar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o significado a essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates para escolas rabínicas que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se trata do adultério. Então, se o povo judeu e o povo hebreu eles achassem alguma coisa feia, vergonhosa, que a mulher, a esposa, estava fazendo, envergonhando o marido, esse era um dos motivos também que causava o divórcio ali no contexto bíblico, o divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento. E o divórcio no contexto bíblico do Novo Testamento, de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure por toda a vida. Então, enquanto houver vida, o casamento ele tinha que durar. E vai falando também que ele rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, para justificar o fim do casamento, inclusive coisas feias citadas na lei de Moisés. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 19, que vai dizendo assim, o capítulo 19, o Evangelho segundo Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6. Ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tende lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, aqui Jesus ele está querendo dizer e afirmando, confirmando, o que Deus uniu, não separe o homem. Isso aí é bem clássico quando nós estamos fazendo um casamento, nós pastores, usamos esse texto para confirmar, e alertar, dando uma instrução aos novos que estão chegando ao casamento, casando naquele momento, que quando Deus ele une, o homem não pode separar. Então, se Deus ele uniu você, e se você tem orado a Deus e Deus confirmou o seu casamento,
Então nada pode separar você do seu cônjuge. Nada pode separar você da sua esposa. Nada pode separar você do seu marido. Então temos que crer nisso daí, que é Jesus, ele dizendo aqui no versículo 6, capítulo 19 de Mateus: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vocês agora não são mais dois. A matemática agora de Deus é diferente da matemática do homem. 1 mais 1 é 2, mas para Deus 1 mais 1 não é 2, é 1, porque agora vocês são uma só carne, um só pensamento, um só coração, um só sentimento, uma razão por estar junto. Em tudo que vocês for fazer, tem que ter um comum acordo, amém? Sem divisão de pensamento, sem divisão de vida financeira, sem divisão de moradia, mas uma só carne, um só corpo, e o que Deus uniu, o homem não separa. Então, o contexto aqui também do divórcio, no Novo Testamento, Jesus ele mostra o plano original de Deus, né? Que é para que o casamento ele venha durar por toda a vida. Então, creia nisso aí, deixa um amém aí, escreve aí e declare você aí: eu quero que o meu casamento ele venha durar por toda uma vida. Sabemos que o casamento ele não é um mar de rosas, mas quando há amor, a tempestade que ela venha sobre os casais, aqueles que estão casados, tem que suportar, porque a palavra vai dizendo, Paulo ele escreveu que o amor tudo suporta. Então, que você venha suportar, que você venha aguentar firme, seja constante no casamento de vocês, para que Deus ele venha abençoar mais o casamento de vocês, porque não é do querer de Satanás que vocês fiquem juntos, não é do querer de Satanás que vocês casem, porque Deus ele fez macho e fêmea para que homem e mulher venham se unir. Aqui vai falando Jesus que agora não são mais dois, mas uma só carne, em nome do Senhor Jesus, amém? E também fala lá em Mateus capítulo 5, 27, concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Olha só, concilie depressa com o seu adversário, ou seja, aqui está falando em questão também da questão, né, do adversário, de dívida, e às vezes a gente for ver dentro do casamento, né, a Bíblia vai falando quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E a Bíblia fala que também, antes de nós ir depositar oferta ali no altar do Senhor, que primeiro que se reconciliem com o irmão e depois venha ofertar no altar do Senhor. E digo mais que no casamento ele é assim também. E também não tem como você ter comunhão com Deus se não tem a liberação de perdão um para com o outro. Como você vai entrar no lugar santo de Deus se não tem liberação de perdão? Como você vai adorar a Deus o coração amarrado que ainda não liberou perdão? Então, e a Bíblia vai falando também que quando vocês casados ficar separado algum tempo, que seja por comum acordo, por um pouco de tempo, Paulo vai falando isso daí, para que não venha a tentação,
né? E daí acabe o diabo usando isso daí para que possa entrar e destruir o relacionamento, né? Porque a Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então temos que estar focado, temos que estar ligado na palavra de Deus. O ladrão que podemos fazer uma analogia, que é Satanás, o destruidor, o adversário das nossas almas. Ele quer nos destruir, então devemos focar na questão da comunhão um com o outro, para que o Senhor ele venha nos fortalecer e que não venhamos deixar brecha para que Satanás venha destruir. Mas daí Jesus falando, eu vim para que tenha vida e vida abundância. O meu desejo nesta manhã é que você venha ter vida e vida abundância no teu casamento, paz, alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. E daí, quase finalizando aqui, a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificaram o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divórcio, ou seja, a divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Então nós vemos aí, né, de 1988, né, o divórcio ele passou a ser uma coisa normal, né? E a pessoa ela poderia divorciar e recasar-se quantas vezes se for preciso, se ela quiser. Isso virou uma coisa normal, né? Para essa época, né? No aspecto legal da lei, e não era mais uma coisa assim, não era mais rígida como deveria ser. Então, se a pessoa casasse hoje, daqui 3 meses vai falar, eu não quero mais estar junto, casado, eu quero divorciar, e daí ela ia lá e assinava um termo e já estava livre, cada um pro seu lugar, voltava cada um pro seu canto, e se ela quisesse já no dia seguinte casar-se com outra pessoa, ela estava livre à vontade, desimpedida para fazer, ou ele desimpedido para fazer o que bem quiser. O divórcio no seu aspecto moral, e daí vai dizendo assim, além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4, vai dizendo assim. Olha lá o que fala Deuteronômio capítulo 24. Vai falando assim. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar-se graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar-se com outro homem, e se o último homem a aborrecer, ele fazer escrito de repúdio e lhe der a sua mão, ele despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tomar e tomá-la para
que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então nós vemos aí, né? Como eu falei, né? Ervat bardar, é coisa feia. Então a lei antiga, a lei mosaica, aqui era o que a lei mosaica? Que o homem, quando ele achasse uma coisa feia, uma coisa vergonhosa, ele poderia dar essa carta de repúdio aí. Eu não gostei, você me tratou assim e eu não gosto, tchau e benção. É aqui o Antigo Testamento, né? Jesus vai falando que o plano de Deus para o casamento, que nós lemos ali, é por toda a vida, né? Até que a morte o separe. Então o casamento no Novo Testamento ele é visto assim dessa maneira, né? E que o que Deus uniu, o homem não separe. E ponto final. Então temos essa concepção nós. E temos que entender também, de outro lado, de outra visão, um aspecto, o divórcio e a prática pastoral, né? A pessoa do divorciado ou a divorciado e uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca é uma forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter o aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Então nós vemos aí o que mais sofre numa situação dessa daí. Isso aí é algo que no ministério pastoral está surgindo várias situações, né? E o divórcio ele tem sido um assunto muito polêmico, um assunto delicado, porque cada caso é um caso e o que mais vem sofrer nessa separação quando há filhos é os filhos, né? Porque quando o casal se divorcia, tem casal que, no caso, acha que também, às vezes, a maioria das vezes fica com a mãe, o pai também, ele acha que deve se divorciar dos filhos. Então, por isso, há essa grande dificuldade e por isso é interessante um aconselhamento pastoral, um acompanhamento psicológico para que possa, né? Porque há um grande vácuo, um grande buraco que se abre quando acontece o divórcio e há um sentimento de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continua presente na vida de quem passou por uma separação. Então temos que orar a Deus para que Deus venha abençoar as famílias, né? Porque o diabo ele não tem família e ele quer destruir família. Ele quer arruinar a família. Ele quer acabar com a família. Porque sabe que foi Deus que instituiu o casamento, é Deus que formou a família e Deus ele deu a ordenança de multiplicar-vos, frutificar-vos para que enchesse a terra. E entendemos que também o casamento ele é a base da sociedade. Uma sociedade que não tem visão que o casamento
E é Ele que faz com que a sociedade venha a ser uma sociedade melhor para viver, saudável, e acaba por fim sendo uma sociedade de delinquentes, uma sociedade que não vai ter uma estrutura como deveria ter se tivesse focado na vida familiar, no casamento, investido mais na família, para que a sociedade viesse a ser uma sociedade pura, uma sociedade harmoniosa, uma sociedade bem-sucedida tanto financeiramente e espiritualmente, em grande harmonia com o Criador. Amém? Deus abençoe você, fique com Deus, feche seus olhos que eu vou estar orando, finalizando. Papai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, essa manhã, e que o Senhor falou em nossos corações, Senhor, sobre a questão do divórcio. Falamos um pouquinho o contexto, papai, do divórcio no Antigo Testamento, que a cultura do povo judeu naquela época e a causa do divórcio que fazia com que viesse, né, o esposo, o marido, tomasse a decisão de dar carta de repúdio. E papai querido, mas que hoje estamos na lei da graça, papai, e sabemos que Jesus Cristo, ele veio para desfazer as coisas das trevas, Senhor, para abençoar a família, porque ele fala que ele veio para nos dar paz, e veio para nos dar vida e vida abundância, Senhor. Essa paz que eu quero, meu Pai, declarar sobre a vida de cada casal, sobre a vida de cada família, Senhor. Quero declarar abundância, Senhor. Declarar também vida, meu Pai, paz também na minha vida, na minha família, Senhor, na minha vida conjugal. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, Senhor, a nossa vida, nosso ministério. Papai, que nós venhamos também abençoar a vida, Senhor, através do nosso testemunho, Senhor. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, ao qual, Senhor, vemos pessoas, meu Pai, se separando por qualquer motivo, e o diabo, ele tem acabado com a base da sociedade, Senhor. Por isso, estamos vivendo momentos, Senhor, momentos de banalismo, momento ao qual pessoas não se importam mais com a família, não se importam mais com a família digna, honesta, mas hoje estão banalizando, Senhor, fazendo com que a família a qual o Senhor constituiu, a família original, de macho e fêmea, Senhor, uma família, meu Pai, a qual o Senhor, o plano que o Senhor tem para o casamento é por toda a vida, Senhor. Hoje tem sido um projeto da sociedade mundana que o casamento viesse a ser algo banal, algo que não tivesse tanto interesse, não tivesse tanta verdade, mas sabemos que a palavra do Senhor é verdade, e ela que nos liberta e que venha libertar os casamentos que estão presos nas garras de Satanás, venha libertar famílias que estão, meu Pai, prestes a se destruir por causa, meu Pai, dos planos, dos projetos falidos de Satanás. Nós queremos repreender todo projeto falido de Satanás, toda palavra de maldição, toda obra de macumbaria, Senhor, sobre os casais, sobre as famílias, Senhor. Que o Senhor venha sobre as famílias, meu Pai, do nosso país, da nossa cidade, papai, dos outros países, Senhor, do mundo inteiro, abençoando em nome do Senhor Jesus. É que eu oro e agradeço. Amém. Fique com Deus, até logo.